O verdadeiro cristão é aquele que busca no ensinamento de Jesus a ser melhor e trabalhar na caridade. Então, todo ato, toda forma, né, até o sentimento, ela deve ser através da caridade. Se não tiver a caridade, nós não conseguimos dar passe, né? No começo, talvez, é algo maquinal, mas para fluir, né, nós temos que aprender todos os dias, no Evangelho no lar, na prece diária, mas através do estudo, porque o estudo nos engrandece. No estudo, nós vamos compreendendo melhor o propósito de Jesus. Assim, eu escolhi um tema que é assim, meio polêmico, porque nós estamos esperando a regeneração e nós nem sabemos o que é regeneração, né? Não no sentido da palavra, não no sentido que a doutrina nos fala, mas nós, em relação a essa transformação que nós temos que fazer, nós precisamos começar a observar melhor o que o mundo está transformando. Nós vamos perceber através da criança, os animais. Então, nosso mundo, na verdade, está mudando. A guerra também mudou bastante, né? Hoje já praticamente, aliás, esperamos que a guerra termine. Não tem sentido, né? Porque nós já sabemos que somos irmãos, mesmo com diferença de raça, de inteligência, de cultura. Nós, por mais que sejamos diferentes, nós somos seres capazes de mudar. Hoje, o mundo mudou tanto que hoje o Japão está abrindo para todo mundo, não é só para os japoneses, né? Essa é uma mudança fantástica, porque já está convidando os artesãos para aprender a cultura japonesa e receber de herança. Então, Mundos Regenerados, de Santo Agostinho, está no capítulo 3, item 16, 17 e 18. Ele nos trouxe na cidade de Paris, 1862. Então, esse capítulo inicia-se com o Evangelho de Jesus. E tem Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vou lá teria dito, pois vou preparar-vos o lugar. E depois que eu me for e vos aparelhar o lugar, virei outra vez e tomar-vos-ei para mim, para que lá onde estiver, estejai vós também. Que consolo maravilhoso, né? É um consolo isso, vindo de Jesus, para que nós não turbemos ou ficarmos aflitos. E o mundo regeneradores é a próxima reencarnação, né? Não digo reencarnação, é o próximo estágio de todos nós. Nós vamos entender que esse mundo, apesar de ser um mundo um pouco melhor, um pouco feliz, ainda vai existir dificuldade de nós continuarmos com o Evangelho. Porque ali nós vamos crescer moralmente, por isso que nós vamos ser convidados a vivenciar a regeneração. Porém, é o homem que ainda não está adaptado a um mundo feliz.
O homem não está adaptado para trabalhar o seu eu em prol do próximo. Então, quando ele nos fala do mundo regenerado, nós temos que entender que estamos encarnados para aprimorarmos moralmente. Senão, a reencarnação não teria significado, né? Aqui, Santo Agostinho nos apresenta que a vida, o planeta Terra, ela obedece à lei do progresso, estabelecida por Deus. Se é progresso, é que nós temos que progredir, nós temos que melhorar. É nós que temos que aprender a, através do erro e acerto, construir um mundo melhor para nós. Uma das coisas mais importantes é que nós temos que aprender primeiro o perdão, que é o tema lá na federação, é o perdão. Termos indulgência conosco num bom sentido, né? Se errarmos, se falharmos, aprender a observar e acertar. O perdão, ele nos permite o autoconhecimento. Quando nós estamos amuados, não tem outro instrumento senão o perdão. Porque o perdão nos acalma, nos tranquiliza, permitindo construir uma sociedade mais justa, mais amorosa, onde o diálogo entre nós vai prevalecer o amor. Quando nós temos uma criança, a nossa preocupação deveria ser muito maior para que essas crianças recebessem os ensinamentos de Jesus. Ainda nós não temos essa grandeza, porque ela está exatamente fixado na religião. Ela deveria ser mais amplamente divulgado dentro da escola, mas nós ainda não conseguimos. Mas nesse estágio da criança é que nós vamos semear o Evangelho de Jesus. Felizes os pais que começam nessa idade a semear, porque colherão um fruto maior. Isso nós percebemos com os trabalhadores, que têm muito mais facilidade de entender e prosseguir no trabalho que Deus direcionou. Então, aqui na verdade, Jesus ele quis dizer assim, muitas moradas, ele nos ensinou como é o universo, ele nos apresentou o universo. Ele apresentou também a grandeza de Deus. E nós, nesses 500 anos atrás, mais ou menos, é que fomos descobrindo o que é o universo. Mesmo no mundo material, nós não estamos falando no mundo moral. No mundo material, nós vamos ver que é infinito, incontável, diversas formas. Nós vamos perceber que a Terra, tão linda, mas ela é minúscula, quase um grão de areia. Então Jesus, ele nos mostra esse universo para que nossa fé, ela se concretize, que desenvolva, que nós confiemos mais nos propósitos de Deus do que o nosso. Se o universo é tão perfeito, Deus, ele vai nos dirigir em todo canto da nossa vida, no extremo da nossa vida. Daí, no capítulo 86
saibamos confiar na vinha de luz, Emmanuel nos fala que a nossa vida está, antes de nascer, já está definido. Está definido como nós vamos atingir. Olha a perfeição do Pai. Algo que nós nem imaginamos. Nós nem sabemos como medir o amor que Ele tem por nós. Se os pais, nossos pais, é um amor, é através deles que nós aprendemos a moral social. Eu falo social porque meus pais não são cristãos, né? Mas é ali, dentro da nossa casa, que nós vamos aprender os valores. Então, para nós compreendermos melhor o universo está formado assim, o mundo primitivo, né? Desculpa, deixa eu ver se é isso mesmo. Ela deu uma olhada. Sim, diversos mundos. Deixa eu ver. Bom, eu vou deixar como primitivo, porque são espíritos embrutecidos que estagiam, né? São espíritos que mal saíram do estágio do animal. Ele começa a vivenciar o mundo onde eles vão desenvolver a sua inteligência. E uma coisa importante, Kardec fala, que quando ele fala da expiação e prova, aqui nós vamos entender que muitos já são inteligentes, que conseguem dominar a matéria, já conseguem compreender melhor as leis, principalmente nós que atingimos um grau, e a ciência nos propicia isso, a compreender a lei de Deus, essa criação maravilhosa, onde nós vamos burilar todos os nossos ranços, toda a nossa inteligência para ser um ser melhor. Então, do mundo, mundos inferiores. Mundos inferiores é o primeiro estágio do ser humano. Depois, mundo de expiação e prova, expiações e de provas, que são a nossa Terra, né? Nossa Terra ainda está nesse nível, porque ainda nós não vencemos o mal. Nós ainda temos guerras, ainda temos nossas paixões, nossos desejos imperando na nossa vida. Nós lesamos, nós ofendemos, então estamos nesse estágio. Quando o homem realmente compreender melhor o propósito de Deus, o propósito de Jesus, do seu Evangelho, então nós vamos começar a viver a moral cristã. É quando nós vamos entrar na regeneração. Na regeneração, ainda nós podemos errar, porque nós não temos a vivência do Evangelho nós não temos a vivência do Evangelho de uma forma que permite nós dialogarmos um com o outro, de sermos fraternos, solidários. Porque a fraternidade e a solidariedade, ela tem que ser espontânea. Não só espontânea, tem que ser amor. Até um tempo atrás, nossa vida era bem difícil. Eu falo dos velhos, não falo dos novos, né? Uns 40 anos atrás, década de 70 com 24, 50 anos atrás, no caso. 70 dá 50 anos.
50 anos mais ou menos, né? 50, as crianças morriam de qualquer coisa, porque nós não tínhamos conhecimento. Morriam por causa da verme, né? Da lombriga. Isso é um caso, é um fato verídico no sertão da Bahia. Caía assim, simplesmente. Varíola, nossa, era um horror. Nós vivemos uma expiação em prova. Hoje nós somos felizes, né? Mas hoje nós também fazemos escândalo quando uma pessoa apresenta varíola, né? Algumas doenças, para que não tenha mais na nossa vida. E nós aprendemos a viver plenamente a vida de uma outra forma, né? Não como antigamente. Era muito gostoso, né? Subíamos no pé de goiaba, de manga, nossa, corríamos na rua. Tem muitas coisas boas. Carrinho de rolemã para os velhos, eu nunca andei. Bicicleta, nossa, foi muito bom. Espero que nova geração tragam essas conquistas também, né? Porque faz parte da vida humana do animal. O animal necessita de exercícios, né? De adversidade que não nos leva a uma certa situação. É que eu estou saindo um pouquinho, né? Mas a era da regeneração é quando nós aprendemos um com o outro a viver o Evangelho plenamente, né? O mundo superior, eu não gostaria de falar porque o mundo superior está acima de mim, não cabe a mim, não é? Eu creio isso porque não tem como falar, mas na regeneração nós temos condições de avaliar se nós estamos bem ou não. Daí o Evangelho nos convida, não só através do Evangelho no lar, mas o estudo. Esse Evangelho que Allan Kardec nos trouxe, ele vem nos convidar a essa reforma, a essa mudança para sermos um ser melhor. Então hoje nós já temos uma compreensão melhor da lei da reencarnação, aceitamos melhor, que até uns 20 anos atrás foi difícil, né? Hoje nós temos condições de entender a lei da ação e reação para que nós comecemos a viver a regeneração hoje, né? Esse convite é hoje. Então ele vem nos ensinar que todo o universo ele é habitado pelos espíritos. Existe a reencarnação corporal, existe até a regeneração. Após a regeneração, nós não necessitamos mais, né, dos atritos da vida. Então, a partir dali nós vamos o quê? Começar a viver um mundo feliz. Mas na regeneração ainda nós precisamos reencarnar, que é o dia de hoje, né? Ainda nós estamos encarnados. É onde nós vamos encontrar espíritos diversos, né? Uns no mal, outros no bem, mas hoje nós estamos conseguindo reagir. É esse que é a regeneração. E qual é o sentido do mundo de regeneração? Ele está no meio de mundo inferior e do mundo superior. Está no meio, onde muitos que foram exilados, eles vêm até aqui, no nosso trabalho, receber os passes que nós vimos hoje e bons conselhos. Daí a importância de nós
temos bom pensamento, bom sentimento e receber essas entidades que vêm pela simpatia estar conosco para que eles possam começar a se harmonizar e retornar para o trabalho que eles têm na esfera que eles convivem. Então, a regeneração é um planeta onde nós precisamos vencer as nossas dificuldades. Orgulho, egoísmo, daí a ação social, né? É onde nós vamos aprender a dividir, aprender a participar, aprender a conviver. Daí a importância de nós não distanciarmos muito da nossa família, da nossa sociedade, para que nós não embruteçamos e ficamos, né, um egoísta. Deixa eu dar deu um branco, desculpa. É que eu tô com sinusite aqui, não consigo falar. Nem tomando água, nossa. É mundo de regeneração, né? Tem que melhorar a minha parte aqui. Então, não adianta só falar. É necessário que nós tenhamos consciência da nossa mudança, né? Então, quando Jesus apresenta o universo, ele não só apresenta um universo material, ele nos apresenta o mundo moral. Então, nós vamos aprender que no começo nós somos simples e ignorantes e depois nós vamos crescendo para nos melhorarmos. Na medida do que nós crescemos, nós vamos compreendendo toda a lei que rege esse universo. Aí nós vamos entender a lei da ação-reação. No momento que nós aprendemos a observar melhor, nós vamos entender que essas 1000 moradas, eu não sei quantas moradas, é o convite que Jesus fez para que nós nos esforcemos para sermos melhores e sermos convidados para estagiar aonde nós formos merecidos. Se nós cairmos, lembremos que a lei da reencarnação, como Jesus nos trouxe, a oportunidade de refazer de várias vezes, é a misericórdia divina, nos dando oportunidade de recomeçarmos, oportunidade de refazermos, para que nós possamos ser espíritos melhores. Daí a lei do progresso, ele está na nossa vida, é nós perseverarmos no bem, aprendendo com Jesus a mudar, porque Ele veio até nós nos ensinar a caminhar no bem, que nós possamos humildemente aceitar essa proposta de Jesus de recomeçar, refazer, compreender e entender o outro. Esse entender o outro é a parte mais difícil, principalmente com as pessoas que nós temos a diversidade, né? Quando a pessoa não gosta de nós, é muito difícil. Não tem como nós voltarmos. Nós temos que aceitar a maneira que a pessoa manifesta, se reage, fala, mas nós precisamos compreender
o outro para que a nossa vida se harmonize. A harmonização começa conosco. Não existe outra forma, porque no momento que nós harmonizarmos o nosso sentimento, é no momento que nós vamos encontrar a misericórdia divina. Quanto tempo eu tenho que falar? Eu acho que eu tenho mais. 8. Já passei então? Desculpa, porque eu não estou conseguindo falar muito, né? Mas assim, a maior felicidade que nós temos é conhecer Jesus, mesmo com o Evangelho, mesmo sendo longe, distante, mas Ele está presente. E Ele não esquece de nenhum de nós. Então Ele nos diz aqui, eu não estou falando de Deus, hein? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Porque Ele é um ser que nos ensina todos os dias a amar, a perdoar. Ele nos ensina a sermos modestos e humildes. E Ele nos apresenta um universo perfeito. Nós nem imaginamos se o planeta Terra fosse 1 centímetro à direita. Será que nós seríamos essa pessoa que somos hoje? Tão perfeito esse Pai que nos ama e nos dá uma casa bela. É um planeta muito bonito e que nós esquecemos de dar valor. Então, que nós possamos refazer. Não importa se é na reciclagem, né? Não importa numa árvore que nós vamos plantar, ou uma vibração, uma oração de gratidão ao Pai que nos dá essa oportunidade para que nós possamos construir uma família fraterna e solidária. Que nós possamos cumprir esse dever. Esse dever parece que é simples, mas nós esquecemos, né? Hoje, no nosso trabalho, um dos rapazes, que é o Luiz, ele estava falando, orar e vigiar. Será que nós vigiamos? Será que nós oramos? Nem eu, de vez em quando até esqueço, né? Depois que quando acontece, que nós vamos começar o quê? Buscar Jesus. É na dor, né? Na dor, na dúvida. É quando nós vamos buscar Jesus. Então, orar e vigiar é para nós começarmos a tomar mais cuidado com as nossas reações em relação ao outro, para que estabeleça a harmonia entre nós. Que nós possamos fazer mais vezes esse exercício de amor, esse exercício de paz, de humildade, de modéstia, para que o mundo possa ser um mundo de regeneração. Muita paz a todos.